Cada país tem uma língua estranha diferente. As línguas estranhas dos países? O muito com Deus é melhor? A verdade tem pernas compridas? O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família? Os alemães falam uma língua estranha chamada alemão. Os americanos falam uma língua estranha chamada inglês. Os japoneses falam uma língua estranha chamada japonês. Os italianos falam uma língua estranha chamada italiano. Os franceses falam uma língua estranha chamada francês. Estrangeiro? Estranho. Estranho? Desconhecido. Língua estranha. Língua estrangeira ou língua desconhecida. Quem não é conhecido é estranho, é estrangeiro. Interessante. Deixe-me pegar alguns parágrafos de 1 Coríntios capítulo 14. Olha o parágrafo 2. Quem fala em línguas estranhas, idiomas estrangeiros, idiomas de outros países. Quem verbaliza, quem fala em idiomas de outros países, fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ou seja, do coração de Jesus, ele diz verdades secretas. Conheci uma determinada jovem de uma igreja, de uma congregação evangélica que falava russo. O pastor identificou como russo. Os russos falam uma língua estranha chamada, na Rússia, fala-se uma língua estranha chamada russo. Não é? Eu gostaria que todos vocês falassem em idiomas estrangeiros, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus, de profetizar, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em idiomas estrangeiros, idiomas de outros países, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar, traduzir o que está sendo dito, para que toda a congregação seja ajudada espiritualmente, transcendentalmente. Me parece que quanto mais pessoas falando em idiomas de outros países na hora da reunião do culto, quanto mais pessoas falando idiomas estrangeiros de outros países, mais dizimistas na nave do templo, não? E outro detalhe interessante que muitos não... Até agora nunca ouvi ninguém fazer referência a isto. A partir do parágrafo 26 de 1 Coríntios capítulo 14. Portanto, a ordem na igreja, né? Ordem na igreja. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um amigo tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em idiomas estrangeiros e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em idiomas estrangeiros, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete, traduza o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus.
pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Pausa. Vamos voltar para o parágrafo 20 de 1 Coríntios capítulo 14. Interessante. Amigos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, idiomas estrangeiros, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Não é? Aí no versículo 23 ele diz assim: imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas, em idiomas estrangeiros, né? Ao mesmo tempo. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos ou ficando loucos? No caso de uma congregação pentecostal em Recife, Pernambuco, uma moça saiu correndo da conferência, pois todos começaram a falar em idiomas de outros países, idiomas estrangeiros ao mesmo tempo, todos juntos. Falta de ordem na igreja. Lógico que parece-me que isto aí é para atrair mais dizimistas, não? Ou garantir uma quantidade maior de dizimistas e de ofertantes durante o culto, a reunião. Ó luz, luz do Espírito Santo, luz das línguas estranhas, do anjo e o cordeiro, de 24 de abril de 1993. Luz das línguas estranhas, do Espírito Santo, que está com o profeta Cacó Filipe. Luz das línguas estranhas, do Espírito Santo, do clamor da meia-noite, da igreja do clamor da meia-noite. Línguas estranhas, idiomas estrangeiros, idiomas de outros países. Saudações cordiais, welcome, bem-vindos, boas-vindas. Os alemães falam uma língua estranha chamada alemão. Os americanos falam uma língua estranha chamada inglês. Os japoneses falam uma língua estranha chamada japonês. Os italianos falam uma língua estranha chamada italiano. Os franceses falam uma língua estranha chamada francês, etc, etc e etc. Estrangeiro, estranho, desconhecido. Alguém disse assim: existem idiomas desconhecidos ou línguas estranhas que não se enquadram no padrão evangélico, né? Foi o Bispo Macedo, no livro, em um dos seus livros. Cada país tem uma língua estranha diferente. As línguas estranhas dos países? O muito com Deus é melhor. A verdade tem pernas compridas. O muito com Deus é melhor e mais confortável. A verdade tem pernas compridas. A verdade é um gigante e tem pernas compridas. A mentira é um anão cujas pernas são curtas. A mentira é um anão com pernas curtas. Quem semeia bonança, colhe bonança. Cada país tem uma língua estranha diferente. Cada país tem uma língua estranha diferente. As línguas estranhas dos países. Outro dia o Silvio Santos anunciou sobre uma mulher que ia cantar músicas em línguas estranhas. Ela cantou em árabe, japonês ou chinês, se eu não me engano. O muito com Deus é melhor e mais confortável.